Olá, boa tarde, questão de ordem ao vivo. E estamos em um novo momento da pandemia da Covid-19, com aumento de casos da variante Ômicron em todo o país. Por outro lado, o Brasil iniciou recentemente a vacinação em crianças de 5 a 11 anos. No estado de São Paulo, 3,5 milhões de alunos retornam às aulas no dia 2 de fevereiro, nas 5.400 escolas mantidas pelo governo nos 645 municípios do estado. A rede particular de ensino também inicia o ano letivo. E na rede municipal, a prefeitura manteve o início das aulas lá no dia 7 de fevereiro. Nesta semana, já as 29 creches Bem Querer, que são as conveniadas, e 44 entidades colaboradoras retornaram às atividades. E após denúncia do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região determinou que a Secretaria de Educação esclareça se será realizada a testagem em massa dos trabalhadores antes do retorno das aulas. As voltas às aulas em 2022 é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a presença da vereadora Guida Calisto, do PT, que é membro da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, e também do vereador Paulo Gaspar, do Novo, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Legislativo Campineiro. Conectados com a gente aqui no estúdio estão ligados o diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Luiz Marighetti, e também o advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, Ricardo Marretti, que vão participar virtualmente. E olha só, você aí de casa pode também participar com a sua pergunta através do WhatsApp da TV Câmara Campinas. O número aparece aí na sua tela, 19 97829 3776. Participe e mande a sua pergunta, os nossos entrevistados vão responder aqui durante o programa. Vou dar boas-vindas a todos, feliz 2022, né? O primeiro Questão de Ordem ao vivo do ano, mas eu vou começar com o nosso convidado conectado, Luiz Marighetti, que é o diretor pedagógico da Secretaria de Educação. Seja bem-vindo e eu já vou fazer minha primeira pergunta. Quais os critérios avaliados pela Secretaria para a tomada de decisão por manter o calendário escolar com o início das aulas no próximo dia 7? Boa tarde, prazer estar aqui no Questão de Ordem. Feliz 2022 para todos. Uma carta especial para os vereadores que estão com a gente, o Dr. Marretti. A Secretaria de Educação, ela organiza as atividades escolares a partir dos indicativos que o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde faz. É importante dizer que, tanto para flexibilizar as atividades escolares, para fechamento das escolas ou reabertura, e em que condições essa reabertura de escolas dá, é feito um acompanhamento bastante minucioso de diversos indicadores sanitários. O Departamento de Saúde faz um acompanhamento bastante sistemático de diversos indicadores e, a partir do que se conclui da avaliação desses indicadores, a Secretaria de Saúde nos posiciona em relação ao se o ambiente ele é seguro ou não para as atividades escolares. Então, considerando a avaliação desses indicadores que a Secretaria de Saúde realiza, considerando também que os profissionais de educação eles foram vacinados, estão caminhando, inclusive, para a terceira dose da vacina, a Secretaria de Educação e a Administração Municipal entendeu que nós temos as condições postas para que as aulas possam ocorrer, claro, e ainda garantindo todos os protocolos sanitários que a gente já vem construindo desde o início do ano passado, de 2021,
mas que a gente tem um ambiente favorável para a retomada das atividades agora no dia 7 de fevereiro, como você bem disse. Parte das nossas escolas, portanto, parte dos nossos alunos de educação infantil, já, inclusive, começaram as atividades escolares no dia de ontem, nas escolas de entidades colaboradoras e também no SEIS Bem Querer. Tá certo. Então, e agora a gente vai conversar também com outro convidado que está conectado virtualmente conosco, que é o advogado do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Campinas, doutor Ricardo Marretti. Doutor, eu já peço primeiramente que o senhor explique o que motivou o sindicato a fazer a denúncia no Ministério Público do Trabalho e como vocês avaliam a decisão do Ministério Público, que deu um prazo para a Prefeitura responder se de fato haverá testagem ou não dos profissionais da educação. Seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço a oportunidade a todos. Vamos lá, o que motivou o sindicato a fazer esse novo peticionamento, né? Nós, desde 2020, o sindicato vem discutindo com a Secretaria de Educação, né, a questão do retorno às aulas, a adaptação, né, a adequação das escolas ao cenário de pandemia, né, com relação ao distanciamento, às medidas de higienização, né, fluxos de entrada e saída de profissionais, pais, alunos e tudo mais, né? E o que nós recebemos, né, o material que nós recebemos neste final de ano, né, que data aí entre outubro e dezembro, né, com várias imagens, né, é que houve uma espécie de relaxamento, né, quanto às medidas aí de proteção contra a Covid, e observando as notícias internacionais, assim como foi da primeira vez, da primeira onda da pandemia, certamente essas novas variantes chegariam aqui, né? Então nós peticionamos, juntando isso, né? Eram atividades, pessoas sem máscara, profissionais sem máscara, né? Confraternizando e tudo mais. Fora o fato de que ainda existiam algumas escolas pendentes de algumas adaptações, em especial quanto à ventilação, né? E acredito, né, quando nós juntamos isso nos autos do processo do Ministério Público do Trabalho, isso deve ter despertado uma atenção especial, porque no cenário de pandemia, as nossas crianças ficaram distantes, né, da escola, né? Nós não tínhamos um cenário com a participação delas, né, como transmissoras, né, no ambiente escolar, no pior da pandemia e tudo mais. Aí, desde o começo, o sindicato também sempre cobrou a volta às aulas com vacinação dos profissionais, enfim, de toda a população, né. Com relação ao final da pergunta que você fez, poderia me recordar? Como vocês avaliam esse período, a decisão do Ministério Público do Trabalho, que deu um prazo para a Prefeitura se posicionar e dizer, olha, haverá teste em massa ou não? Entendi. O Ministério Público ele sempre solicitou desde o começo desse procedimento, né? O Luiz acompanhou, nós fizemos várias audiências aqui. Sempre foi solicitado o teste em massa. Ocorre que naquela época não havia insumos o suficiente, né, para se destinar, no caso, né, o segmento da educação, porque eles estavam mais focados com relação à utilização na própria saúde, né. O sindicato também sempre foi a favor da testagem em massa. O município chegou a fazer, salvo engano, com testes rápidos, né. Hoje nós temos testes rápidos mais eficazes do que no começo da pandemia e, na verdade, a doutora Clarice, né, do Ministério Público, ela sempre solicitou testagem em massa de todos, não só da educação, mas da saúde, em todo mundo que estivesse trabalhando num cenário de atendimento ao público, né, durante a pandemia.
Então, o sindicato também apoia essa testagem em massa, até porque, pelo que tem se notado nessas fiscalizações que nossos diretores fazem nas próprias unidades de saúde, o contágio dessa nova variante é muito rápido mesmo. Né? Já não tem mais aquela janela que tinha na primeira onda, que era uma janela longa, né, de apresentação de sintomas. Então, acho que é muito importante essa questão da testagem em massa dos trabalhadores. E todo mundo que tiver algum sintoma, em especial nas escolas, né? Tá certo, então, doutora, a gente agora vai então conversar com os nossos convidados aqui no estúdio da TV Câmara Campinas. Vereadora Guida, eu começo com a senhora, seja bem-vinda. Recentemente foi protocolado um requerimento de sua autoria, questionando também a prefeitura sobre uma série de ações em relação à volta às aulas em tempos de pandemia, né? Dia 7 está aí. Vereador, o que a motivou? E eu já peço um posicionamento da senhora. É contra ou é a favor do início do ano letivo aqui em Campinas? Boa tarde, Mirna. Boa tarde ao vereador Paulo Gaspar, que está aqui comigo hoje, né, debatendo. Boa tarde ao professor Luiz Marghetti, que também acompanha, o doutor Ricardo Marretti, também aos funcionários dessa casa que está aqui, garantindo a transmissão desse primeiro questão de ordem, né, do ano de 2022, e eu desejo a todas e todos e todos um ótimo 2022. Bom, sobre o requerimento que nós fizemos, Mina, foi nesse movimento dessa preocupação mesmo, né? Veja, o que a gente percebe é que os governos, e isso não é só localizado no governo municipal aqui, mas a gente percebe isso também no governo do estado e em vários outros municípios, que houve um certo abandono das outras propostas, das outras formas de proteção, né, campanhas de conscientização para a prevenção contra a Covid. Os governos atualmente só estão investindo na vacina, que é muito importante, é óbvio, a gente lutou muito, nós brigamos muito para que tivesse vacina para todo o povo brasileiro. Agora a gente sabe também que não é só com a vacina, porque, por exemplo, em Campinas, né, as aulas vão retornar, mas a gente sabe que um grande número de alunos, que são os alunos de 0 a 5 anos, não poderão ser imunizados porque não tem vacina para as crianças de 0 a 5 anos. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, ela é responsável, né, por esse segmento. A educação infantil é de toda a competência da gestão da Secretaria Municipal de Educação. Para essas crianças, nós não temos vacina. Então, a gente sabe que a testagem, nós sabemos que o rastreamento, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, e campanhas de conscientização, né, aí falando para não aglomerar, é extremamente importante, mas isso foi abandonado. A gente não vê mais os governos apostando em campanhas como essa. E isso a gente avalia que é um equívoco. Então, a gente só está apostando aí na questão da imunização por vacina, que é muito importante, mas a gente entende que não é só. Nós temos que fazer mais. Sobre a questão da educação, por exemplo, o que eu vejo, o professor Luiz Marghetti, né, que a gente conversa bastante, inclusive, companheiro aí, né, de jornada, porque ele é funcionário de carreira, apesar de estar, né, num cargo aí de governo, mas ele é funcionário de carreira, a gente milita um tempo junto aí. A gente vê o seguinte, que a Secretaria Municipal de Educação, ela é responsável, né, por seguir os protocolos ali determinados pelo Devisa. Mas veja, muitas vezes a secretaria não dialoga com a comunidade sobre esses protocolos. Isso fica só a cargo das escolas. As escolas, né, os gestores, os professores, os educadores, eles têm a obrigação de monitorar. Então, se chega uma criança com algum sintoma, né, gripal, ele tem que rapidamente seguir os protocolos ali, que é notificar o centro de saúde mais próximo, enfim. E isso não está claro para as famílias. As famílias entendem que isso, muitas vezes, passa isso como uma perseguição das escolas. Por quê? Porque não tem essa campanha de conscientização, não tem essa campanha mais próxima com as famílias. E se volta contra a escola? Então? Se volta contra a escola. Quando a escola fica ali naquele monitoramento, vários gestores, né, dialogaram comigo, que tiveram que responder ouvidoria porque estava cumprindo. Muitos deles, às vezes até deixam, por 2 motivos. Ou por conta disso, né, pelas famílias entenderem, acharem que está tendo uma perseguição que não é,
né? Pelo contrário, está se garantindo a segurança, inclusive daquele que está infectado, doente, ou aquele que está com sintoma, né? E o outro movimento é porque muitas vezes a gente acaba causando uma certa pressão no sistema de saúde, porque aumentou o número de encaminhamento de crianças que estão com os tais sintomas, e muitas vezes essas famílias procuram um centro de saúde e não tem médico, não tem exame. Então, a questão da testagem é extremamente importante, né? Nós, no ano passado, a bancada de esquerda aqui no parlamento apresentou um projeto que foi apresentado pelo Conselho Municipal de Saúde, mas não teve apoio político do governo, ou seja, nós abandonamos um instrumento importantíssimo, né, de rastreamento, aí, de cuidado com relação à pandemia, que é a testagem. Mirna, eu entendo que, assim, nós precisamos dialogar. Tá muito difícil falar do não retorno. Tá muito difícil falar, não vamos retornar. Mas eu acho que a gente precisava ter alguns critérios mais claros, mais efetivos, não deixar isso tudo sob responsabilidade dos educadores, né? E acho que tem formas aí da gente tentar minimizar isso, talvez revezamento, né, das aulas, continuar com o revezamento dos pequenos, de 0 a 5, que não tem vacina, por conta, né, de todo o grau que a Omicron aí, de infecção que ela representa. E, por último, também dizer que o fornecimento de máscaras, né? A gente precisa garantir os equipamentos de segurança para os trabalhadores, a gente precisa garantir máscaras de qualidade, né? A gente precisa garantir o fornecimento de máscara N95, que tem uma proteção maior, uma garantia maior de proteção. Então, eu entendo que esse é um assunto bem polêmico, mas a gente precisa enfrentá-lo de frente. Obrigada, vereadora. E agora a gente vai falar com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que inclusive em 2021 realizou reuniões juntamente com a Comissão de Educação. Os temas estão bem próximos aí, vereador Paulo Gaspar, seja bem-vindo ao Questão de Ordem de 2022, o primeiro ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. E a minha pergunta é, qual a sua avaliação quando a gente fala em volta às aulas? Eu falei em 3,5 milhões de alunos da rede estadual, lembrando que aqui em Campinas, na rede municipal, nós temos 54,7 mil estudantes entre educação infantil, ensino fundamental e também os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. E já também minha pergunta, o senhor é contra ou a favor ao retorno das aulas nesse momento? Boa tarde, Miriam, é uma satisfação estar aqui de volta com vocês. Boa tarde, Guida, o doutor Ricardo, o professor Luiz, todos que nos assistem em casa. Eu sou a favor, sim, do retorno imediato, com todos os cuidados necessários que são colocados pelo Devisa, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação, né, tomando todos os cuidados. Como a nossa colega Guida já disse aqui, falta, o professor Luiz também falou, falta de insumos, falta de muitos recursos ainda, de protocolos definidos. Existe muita coisa ainda a ser detalhada, mas a gente não pode mais retardar esse retorno, segurar as crianças, porque se elas não estão na escola, elas estão aglomerando lá em casa, na rua, com os amigos, na casa dos coleguinhas, de outras formas, né? Então, acredito que não seja privando elas do direito de estar na escola, que a gente vai combater isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter todo esse rigor, como colocou a Guida, para exigir todas as medidas necessárias. Tá ótimo. Então, recentemente, o governo do estado apontou que deve baixar aí uma resolução, colocando de volta aquela exigência da apresentação da carteirinha de vacinação atualizada. Não se sabe ainda o prazo e ainda essa resolução precisa ser de fato editada. Agora, Marighete, a minha pergunta é: a educação municipal vai exigir o comprovante de vacinação das crianças que estão na rede municipal de ensino, que tem entre 5 e 11 anos? Sim. Eu queria só explicar de uma forma mais demorada, se me permitir, porque isso tem sido falado nos dias e tem na imprensa, isso tem gerado alguma confusão, né? Acho que porque a questão da vacina ela está bastante politizada, então, e essa medida da Secretaria de Educação, ela em nada tem a ver com esse processo de politização em torno da vacina. Então é bom a população saber,
indo muito em direção do que a vereadora coloca, e eu concordo com ela. Acho que as escolas elas são muito pressionadas com a família, e aí até por conta disso queria esclarecer. É praxe e é regra solicitar a documentação de vacinação das crianças e dos alunos no geral quando são matriculados. Queria deixar isso claro. Nós não vamos fazer isso por conta do coronavírus, da Covid. Nós vamos fazer isso, porque esse já é um procedimento. Toda mãe que tem aluno na escola pública sabe, mãe ou pai, ou responsável, né, que tem que apresentar a carteira de vacinação. Então, como a vacina da Covid ela não está inserida ainda, porque ela é um processo de vacinação extraordinário, né? Então não está inserido no calendário regular, porque não está nas carteiras de vacina, então nós vamos solicitar a complementação dessa documentação. Então, para todo mundo entender, hoje, todas as crianças matriculadas da rede municipal têm lá no seu prontuário uma cópia da carteira de vacina. Já tem, que quando fez a matrícula, teve que apresentar. Evidentemente que não da Covid, porque, como eu disse, essa vacina tem um comprovante específico, porque é uma campanha extraordinária. Então, nós vamos pedir o comprovante de vacinação para complementar essa documentação vacinal que a gente já pede, que a gente é obrigado a solicitar. Então, essa é uma primeira informação importante para as mães saberem. Não é a escola que está fazendo isso porque está entrando no debate da politização, se vacina ou não vacina. Mas é porque as escolas têm a obrigação de solicitar essa documentação. Mas aí a E minha pergunta... só finalizando, sim. Não, pode finalizar então, Pois que eu não. faço a pergunta. Isso, finalizando. O que ocorre? Quando uma criança, uma família, entrega a carteira de vacinação e a gente identifica na escola que alguma vacina do calendário não foi dada, qual a orientação? Para que a família procure a rede básica de saúde para atualizar. Esse é o papel da educação. E da mesma maneira nós faremos em relação à vacina contra a Covid. Tá? Agora, a grande pergunta que tem saído na imprensa nos últimos dias é o seguinte: nós não permitiremos que as crianças frequentem a escola se não tomarem a vacina. Não existe direito à educação, direito subjetivo. Não há nada que possa impedir o exercício desse direito. Não há nada. Eu não posso impedir sob nenhum pretexto que uma criança se matricule ou que ela frequente a escola. O que a gente vai fazer, portanto? Nós vamos solicitar esse comprovante para as mães que não entregarem que essa criança não foi vacinada, seja por qual razão for, porque pode ter uma razão, podia estar doente no dia do agendamento, seja qual razão for. Nós vamos orientar para que ela busque a unidade de saúde básica para que atualize essa vacina, né? Esse é o nosso papel, né? O Ministério Público tem discutido já medidas em relação a isso, é bom que fique claro, mas isso não é papel da educação. Estou deixando isso claro porque o pai ou a mãe sejam a favor ou contra a vacina, não adianta fazer essa discussão com a escola. É papel da escola solicitar essa documentação e assim nós vamos prosseguir. Deve sair uma orientação nos próximos dias para as escolas solicitando esse documento para a vacina da Covid, como você bem disse, você foi perfeito, para complementar essa documentação vacinal que já tem lá no prontuário, né? E ele vai sendo entregue pelas famílias à medida que as crianças vão sendo vacinadas. Esse calendário também leva aí algum tempo para ser finalizado. Tá. Ô, Marighete, mas aí vem uma outra pergunta. Geralmente, quando há um atraso no calendário vacinal, qual é o procedimento normal? Por exemplo, não vacinou contra pólio, suponhamos que seja isso. Vocês têm que avisar alguma autoridade sanitária ou conselho tutelar, e se isso vai acontecer no caso da vacina contra a Covid-19? Pois o nosso papel é orientar a família para buscar a rede básica de saúde para atualizar a vacinação, seja a vacina que for. No caso do Covid, em especial, porque nós estamos falando do combate à pandemia, então, sem dúvida, nós faremos isso. Olha, mãe, o pai, o responsável,
né, avô, família, quem quer que seja, né, responsável por essa criança, busque a rede para atualizar o calendário de vacina e vacinar, inclusive, contra o coronavírus. Agora, é medida dos órgãos de proteção à infância, cabe aos órgãos de proteção à infância essas medidas que você está dizendo. Muito provavelmente, nós teremos que informar a vara da infância sobre essas crianças que não foram vacinadas. Mas tem que ficar claro, qualquer medida que venha a ser tomada em relação a essa criança ou a essa família, não é tomada pela Secretaria de Educação. Nós não temos essa prerrogativa, nós não temos esse poder, né, de aplicar nenhum tipo de sanção. Cabe aos órgãos de proteção, na verdade, ao Ministério Público, aos juizados da vara de infância, né, e mesmo ao Conselho Tutelar, que tutela os direitos das crianças e da juventude de maneira geral, crianças e adolescentes. Tá certo. Então a gente vai para um breve intervalo. Lembrando que você de casa pode participar através do WhatsApp. 19 97829 3776. Mande a sua pergunta ou a sua sugestão e a gente lê aqui no ar. Já já a gente está de volta, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute ao vivo a volta às aulas em 2022. Aqui no estúdio nós estamos com os vereadores Guida Calisto, que é membro da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, e também com o vereador Paulo Gaspar, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E conectados conosco nós temos o Luiz Marighetti, que é diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, e o Ricardo Marretti, que é advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. E agora, vereador Paulo, a gente falou aqui dos números e todo mundo, inclusive daqui a pouco a gente já falou, todo mundo foi unânime em alguma coisa, algo que eu ouvi de todos: protocolos sanitários, a importância disso. Por outro lado, o doutor Marretti e também a vereadora Guida questiona se esses protocolos realmente estão sendo seguidos. E também a gente tem aí, partindo um pouquinho, saindo um pouquinho da educação básica, já temos medidas, inclusive a Unicamp já tomou uma medida que para o aluno que passou no vestibular, resultado sai em fevereiro e as aulas começam dia 3 de março, a universidade está fazendo toda uma preparação, mas vai ser obrigada a apresentar o comprovante de vacinação, a USP também, inclusive o MEC no ano passado tinha feito uma portaria proibindo a exigência do comprovante, e aí a gente teve aí a intervenção, né, da Justiça em relação a isso. Então, o Supremo Tribunal Federal determinou essa suspensão do ato do Ministério da Educação. Então, a gente está nesse momento em que alguns municípios decidem, a gente tem aqui a opção da Secretaria de Campinas, outros municípios decidem. Então, queria que vocês falassem dessa questão, vereador. O senhor, inclusive, que é muito ligado à questão da ciência e tecnologia, a comissão visitou vários lugares. Como a gente pode pensar em uma forma de que esses protocolos sejam seguidos para garantir realmente a segurança dos funcionários da área de educação e também dos estudantes? Você citou aí a Unicamp, uma universidade estadual. Nós estávamos aqui debatendo a educação municipal, e aí a gente tem legislação em várias esferas e conflitantes, né? Tem sempre aquele debate ideológico, que é inevitável que apareça, né? Mas eu, como da própria Comissão de Ciência e Tecnologia, sempre vou para o lado da ciência. Eu posso ter minhas opiniões pessoais, eu sou a favor disso ou daquilo, mas eu acho que o primeiro plano sempre vai vir a ciência, a recomendação das instruções sanitárias, seja da legislação municipal, estadual ou federal. E os protocolos vai caber, na nossa discussão aqui, a prefeitura sempre definir essas questões dos protocolos no município, né? Participe com a gente pelo WhatsApp 19 97829 3776. Mande a sua pergunta e a produção passa aqui direto para o estúdio e a gente faz a sua pergunta aqui no ar.
Doutor Marretti, a gente falou aí desses protocolos, a vereadora Guida, inclusive, falou da questão da máscara. O ano passado, por exemplo, a gente teve a distribuição de máscara, eu lembro que era uma máscara de pano, uma branquinha, etc. Como que o sindicato, ele também analisa esse modelo específico, esse uso do álcool gel, a manutenção desse álcool gel nas escolas, a questão da obrigatoriedade, a gente sabe que, inclusive, né, que para o professor, para o educador, é difícil toda hora estar falando, olha a máscara, as crianças esquecem. Como que vocês, como representante da categoria, avalia todos esses protocolos que foram aí colocados, em particular, claro, na Secretaria de Educação? Bom, quando a gente fala em protocolo, né, resumindo, é um documento que normalmente vem da vigilância sanitária, né, com algumas regras e orientações, né, praticamente um manual, e nem todo mundo lê. Então, assim sendo, nas audiências de retorno às aulas do Ministério Público, nós, inclusive, fizemos alguns, vamos chamar assim, de ensaios, né? Ou seja, foram pegas algumas escolas e simulou a operação daquele protocolo sanitário, né? Desde a chegada dos funcionários, dos alunos, até a última pessoa que foi embora. Já vislumbrando, né, que não que esse manual não fosse lido, né, mas é mais fácil você assimilar o procedimento você executando ele, não só lendo, né? E nós entendemos que é muito difícil você, por exemplo, usar a máscara o dia todo, machuca a orelha, incomoda, ela umedece. As primeiras máscaras que vieram de pano também umedecem mais rápido, né? Gera um desconforto maior. Ainda muitos profissionais compram as próprias máscaras, tá? Também existe outro procedimento instaurado para analisar o passo. A maioria dos profissionais levam as suas máscaras, né? Compram as suas máscaras. O que nos preocupa as pessoas sabem o que fazer, mas talvez, em razão do distanciamento que nós passamos, houve esse relaxamento. A vereadora Guida falou muito bem, também houve essa espécie de abandono da conscientização, tirando o fato que algumas pessoas mesmo, não vou dizer que não acreditem, mas talvez estejam mais saturadas aí com toda essa situação. O maior problema do protocolo você não que a pessoa ela vai tirar máscara para comer, para beber, um momento para descansar, entendeu? Respirar melhor. O problema é não aglomerar, né? Eu não posso mostrar essas imagens aqui, mas o cenário em pleno dezembro, o Omicron chegando, você vê aquelas imagens, não é 1, 2, 3 fotos, tudo diverso. Aquele negócio, acabou a pandemia. Então, assim, seguiu o protocolo, trabalhou direitinho, criança foi para casa, você foi para casa, tudo bem. É ruim, não é igual era antes, tá ruim para todo mundo. Mas a gente avalia mais ou menos dessa forma. Siga o protocolo, não faça as aglomerações, não faça evento, faça piquenique, faça festa, né? Enfim, esse complicador aí vamos chamar de despedida de 2021 aí nesse final de ano, que a gente apurou em algumas escolas. Agora, doutor Ricardo, a vereadora mencionou também o conhecimento de, por exemplo, pressão sobre os funcionários, sobre os educadores, quando, por exemplo, é negada a entrada de alguma criança. Então, olha, a gente tem um aluno com sintomas na sala, então amanhã a gente não consegue receber os outros que estiveram com ele, uma série de coisas. O sindicato chegou a receber algum tipo de reclamação
dos trabalhadores a esse respeito, que muitas vezes ficam numa saia justa ao negar a entrada de alguma criança na escola em relação aos sintomas da Covid? Olha, os profissionais aí das escolas sempre foram vamos chamar, né, o ponto de contato com a sociedade. Eles sempre passaram por isso, mesmo fora de pandemia, por diversos outros motivos. Na pandemia, em relação a essa informação, nós recebemos, sim, não foram muitas, tá? Mas nós recebemos, e de fato existe essa hostilização contra os profissionais, porque afinal de contas, são eles que têm que dar o recado, têm que, enfim, falar com as famílias, né? E muitas vezes pai ou a mãe, eu preciso trabalhar alguma coisa, fica numa situação, preciso ver com quem tem que deixar as crianças. Mas, por exemplo, lá junto com o Ministério Público, nós criamos aí um aplicativo onde os próprios alunos, os profissionais, poderiam pré-notificar os sintomas, né? Poderia também ser, de certa forma, se bem utilizado, né? Ou se, mesmo que a criança chegue a ingressar na sala de aula, o professor já pré-notifique via celular, a família vai receber lá essa mensagem, né? Isso não foi utilizado. Infelizmente, foi um trabalho... Ele não foi implantado, então? Não foi implantado. Está pronto, estava em fase de teste, mas infelizmente não foi implantado. Eu acho que nós estávamos assistindo uma queda de casos, queda de internações, talvez tenha tido essa noção de que não fosse necessário, mas agora nós não sabemos como vai ficar daqui para frente, né? Essa nova, mas era uma ferramenta que poderia poupar um pouco essa situação, né? Olha, quem notificou foi o aplicativo, não foi a professora X ou o diretor Y, né? Uma ferramenta que estava à disposição. Agora, então, eu vou pedir para retornar online o Luiz Marighetti. Então, já que o Dr. Ricardo colocou essas questões em relação ao uso desse aplicativo, que de acordo seria aí uma das opções. E uma segunda coisa, Luiz Marighetti, que também em relação a esse prazo da testagem, o Luiz Marighetti, que é o diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, que está aqui hoje falando com a gente sobre quais são os protocolos, a decisão e quais são os critérios na rede municipal de ensino aqui da cidade de Campinas. E você pode participar pelo 19 97829 3776. A gente lembra que a educação infantil, que são os alunos de 0 a 5 anos, já estão retornando às atividades, né? E no dia 7, então, começam os alunos do primeiro ano e até outros alunos que aos poucos voltam às atividades na rede municipal de educação. Então, são duas coisas, Marighetti. Uma que o Ricardo acabou de mencionar, que é sobre essa questão desse aplicativo, se ele é viável ou não, e por que ele ainda não foi implantado. E a segunda coisa é a resposta da secretaria em relação a essa pergunta, né? Será que teremos testagem em massa dos funcionários da educação municipal? Em relação ao aplicativo, o Dr. Marretti trouxe essa questão e, de fato, é importante. Esse debate ele começou no início de 2021, por ocasião da ação civil conduzida pela doutora Clarice, né, do Ministério Público do Trabalho, e o doutor Rodrigo, da Vara da Infância, procurador do Ministério Público Estadual, né, promotor do Ministério Público Estadual. E, naquela ocasião, o pessoal da Unicamp sugeriu a elaboração do aplicativo muito com base na experiência que a Unicamp tinha produzido no meio de notificação que era utilizado. É nosso interesse utilizar o
aplicativo. Nós também estamos solicitando para que ele entre em operação. Tanto assim, que o Dr. Marreco, inclusive, pôde acompanhar, nós colocamos a equipe da Secretaria de Educação à disposição para a elaboração desse aplicativo, que inclusive passou a ser utilizado na Unicamp. O próprio aplicativo que foi desenvolvido. Nós aguardamos a implementação desse aplicativo e, de fato, está pronto e pode ser uma importante ferramenta de notificação das famílias. E também de um pré-diagnóstico. É importante dizer que o próprio aplicativo pode orientar a família as condições para que esse aluno, essa criança vá ou não para a escola. Então, imagino que então, aí, em breve? Eu acho que sim. A Secretaria de Educação, e por que eu estou colocando isso? Nós queremos a utilização do aplicativo, tanto que nós investimos na elaboração dele. É importante que isso seja dito. Não foi um aplicativo que foi produzido externo à Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação não implantou. Foi um aplicativo desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Educação. Né? O nosso pessoal da área de TI atuou para a elaboração desse aplicativo. Nós contribuímos para a elaboração dele. Então, nós temos interesse pleno em que ele entre no funcionamento. Em relação à testagem, também é importante dizer que o Dr. Marreco se posicionou, acho que na fala inicial, e é bom também dizer isso. Foi um posicionamento colocado no início de 2021 e a Secretaria de Educação, ela não tem questão em relação à testagem. Ocorre que também a gente ouve a área técnica. Naquela ocasião, 2021, quando a gente discutia a retomada das aulas presenciais lá no primeiro trimestre do ano, né, falando de fevereiro, março e abril, se entendeu por diversos argumentos técnicos, né, não era, na verdade, a inexistência de teste, não. Foi uma argumentação técnica da não necessidade dessa testagem em massa, uma vez que essa testagem tinha sido realizada em 2020, no final de 2020. Não vou entrar no mérito aqui de se isso está correto ou não, estou trazendo uma retrospectiva histórica, né? Então, o pessoal da área de saúde fez essa ponderação, porque os profissionais de educação foram testados em 2020 com as aulas suspensas. A partir do resultado dessa testagem em 2020 com as aulas suspensas, o pessoal da área técnica de saúde avaliou que era inoportuno testar para a retomada das aulas. Agora, esse cenário hoje ele é outro. Acho que esse mesmo corpo técnico precisa dizer com base na realidade de hoje, né? Porque nós temos outros indicadores. Então, tão logo a Secretaria de Educação ela foi notificada em relação a essa questão da testagem, a gente está encaminhando para posicionamento destes profissionais. Porque, veja, a Secretaria de Educação ela não consegue realizar essas atividades sozinha. Nós pertencemos à administração, tem um corpo técnico que se posiciona a partir da análise desses indicadores. Então, nós fizemos encaminhamento disso também, estamos aguardando para saber se essa testagem é viável, então ela pode correr agora para o início das aulas. Nós não temos uma questão em relação a isso. Em relação aos insumos, acho que é bastante importante, mas também é importante dizer que os insumos que a Secretaria de Educação adquiriu seguem o mesmo escopo do que eu estou falando em relação à testagem. A Secretaria de Educação ela adquire insumos, tanto álcool como os outros equipamentos, a máscara, fez tudo com base num descritivo bastante sólido da Secretaria de Saúde. E importante também dizer que esses descritivos eles também vêm mudando, porque a gente também vem aprendendo a conviver com a pandemia, né? Então, também vem mudando a característica desses insumos, e a Secretaria de Educação também vem mudando o tipo de insumo a ser adquirido, né? Então, muito provavelmente, a gente tem insumos esse ano um pouco diferentes do que a gente tinha nos anos anteriores,
a partir do indicativo dos profissionais da Secretaria de Saúde. Vereadora Guida, a gente teve aí então um posicionamento e a senhora inclusive questionou algumas questões protocolares, né? Esse tipo de posicionamento em relação à testagem, em relação aos insumos e tudo mais que foi colocado agora pelo Luiz, né, Marighete, representante da Secretaria Municipal de Educação, traz um certo conforto ou não? Bom, primeiro dizer que eu lamento muito, né, esse posicionamento dos técnicos, assim, segundo o professor Luiz, que foi um posicionamento da Secretaria de Saúde, eu lamento muito que tenha tido esse posicionamento, porque no ano de 2021, ali, né, no retorno das aulas, a gente viu os equipamentos de proteção que os trabalhadores receberam, era de qualidade muito duvidosa, tinha máscara que eram máscaras pequenas, de tecido, que a gente sabe que não garante a proteção, né? Eu recebi, por exemplo, recentemente, a informação que uma escola, só numa escola, teve 5 profissionais, serventes, né, da limpeza, as 5 da escola estavam contaminadas por Covid e não retornou às aulas ainda nessa escola. E elas estão transitando, elas estão, né, utilizando o transporte público e elas estão ali na escola. Imagine quando voltar. Se não tem teste, como a gente vai saber? Tem muitas que desenvolvem, né, a sua versão assintomática da doença. Então, assim, eu lamento muito, eu gostaria de ter um posicionamento mais firme da Secretaria Municipal de Educação, que a Secretaria Municipal de Educação pudesse, sabe, se posicionar de forma mais firme junto à Secretaria de Saúde, porque o que eu estou vendo é uma posição de governo isso, né, uma posição de governo, sabe, de talvez reduzir custos. Só que nesse sentido, na pandemia, se a gente for nessa linha de reduzir custos, a gente pode ter aí um resultado muito negativo. Nós vamos retornar às aulas, as crianças que estão ali, né, do Fundamental 1 e 2, que são de 6 a 17 anos, elas ainda não vão estar com seu ciclo vacinal completo, né? E mesmo se tivesse, a gente sabe que a vacina não é 100% garantida, a gente sabe disso. E nós estamos lutando, né? Inclusive a gente é favorável às doses de reforço, justamente para garantir o máximo de imunização. Então, veja, a gente tem que ter o máximo de cuidado, a gente tem que, assim, apostar tudo para garantir os protocolos mesmo sanitários. Então, eu acho os mais viáveis para garantir que as nossas crianças estejam em segurança e que as suas famílias também. Porque quando elas se contaminam, elas não vão só, né, prejudicar ou colocar em risco os profissionais, mas elas vão retornar para suas famílias também. Então, isso é uma coisa que eu fico muito preocupada, eu gostaria que a Secretaria Municipal de Educação tivesse um posicionamento mais firme. E só para terminar, isso que o Dr. Marighete falou sobre essa questão, né, do aplicativo, acho que é muito importante, mas eu ainda aposto numa campanha de conscientização. Como o Dr. Marighete também disse, a escola é ali, né, a ponta que vai dialogar com as famílias. Então, assim, ninguém está querendo que a escola não dialogue, pelo contrário, a gente quer que amplie, só que a gente quer que dê segurança tanto para as famílias quanto para os profissionais, para os gestores, para os educadores, né, que estão ali se relacionando com essas famílias. Se tiver uma campanha de conscientização desses protocolos, pelo menos os mais gerais, os mais importantes, o uso da máscara, você sai na rua hoje mesmo eu fui fazer caminhada lá num parque que eu costumo fazer caminhada, eu tô cansada de ver pessoas caminhando sem máscara. Muitas pessoas estão achando que a gente está na situação de outubro, né, de novembro de 2021. Então, quer dizer, essas pessoas vão chegar na escola desse jeito, com esse pensamento. E a gente está, inclusive, de acordo com o último levantamento da prefeitura, com ocupação de leitos em torno de 90%. Inclusive, a rede Mário Gatti abriu 10 leitos de UTI infantil devido ao aumento da demanda também. Exatamente. Em relação às crianças. Então, assim, é muito importante, pague uma campanha, sabe? Use os meios de comunicação, a televisão, enfim, pague uma campanha, né, conscientize, e as famílias vão ficar mais seguras também, se de fato, né, elas estão sendo perseguidas ou não. Não, tá lá no protocolo, tá lá se o meu filho apresentar mais de um sintoma, enfim, tá lá, né, colocado os protocolos ali e eu tenho que cumprir. Isso é uma segurança tanto para as famílias quanto para os profissionais. Então, eu acho que ainda está faltando, né, a Secretaria Municipal de Educação tomar alguns posicionamentos que são muito importantes, já que a gente vai apostar
no retorno aí no dia 7. Tá certo? Olha, e a Câmara, ela tem essa preocupação. A gente lembra que desde o início da pandemia, ainda na outra legislatura, várias ações com atos da mesa aconteceram para evitar a transmissão da Covid-19. Temos projetos, ano passado também foram discutidos vários, e nós temos aqui, olha, vereadora Mariana Conte propõe a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19. É um projeto protocolado hoje aqui no Legislativo Campineiro. A gente lembra que a partir de fevereiro é que começa o ano legislativo na Câmara, e aí essas matérias passam pelas comissões e começam a tramitar aqui na casa, mas a proposta da vereadora é que o comprovante seja exigido para a matrícula, como já em relação que entra bem ao encontro daquilo que o professor Luiz Marighetta falou aqui. Olha, a gente já exige outras vacinações, já que vai entrar no calendário, vamos exigir esta também. E o vereador Gustavo Peta, que é inclusive o presidente da Comissão de Educação, ele também protocolou um requerimento questionando a volta segura às aulas e a atuação da Câmara Municipal de Campinas. E vereador Paulo Gaspar, a gente teve aqui duas questões importantes que eu acho que tem muito a ver com ciência e tecnologia. A primeira, que foi mencionada pelo Dr. Marretti, que é esse acordo de que se use esse aplicativo, a fala do professor Luiz Marighetta, dizendo que, olha, está tudo pronto para que a gente implante esse sistema na educação municipal. E a segunda, apontada pela vereadora, a questão da disseminação de informações para todas as famílias desses alunos. Eu queria que o senhor falasse qual a importância da tecnologia e se essas famílias, na sua concepção, elas estão preparadas para usar essa forma. A gente precisa, de fato, de televisão para fazer uma campanha massiva, de folhetos, o que é necessário para a gente colocar para essas pessoas que hoje é preciso ter um novo comportamento quando se vai na escola diferente de antes da pandemia. Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um próximo intervalo do Questão de Ordem. Você que está aí de casa pode participar pelo 19 97829 3776. A gente volta já já. Último bloco do Questão de Ordem, que hoje está ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Nós estamos falando sobre a volta às aulas em 2022. Contamos no estúdio com a vereadora Guida Calisto, que é membro da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal, e também o vereador Paulo Gaspar, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Legislativo. Conectados com a gente, nós temos aqui o professor Luiz Marighetta, que é o diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, e também o doutor Ricardo Marretti, que é o advogado do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Campinas. E aí eu deixei uma pergunta no bloco anterior para o senhor vereador a respeito dessa questão de que forma e quais as ferramentas que o senhor acredita ser importante utilizar nesse momento para que as pessoas entendam que hoje existe uma outra forma de frequentar a escola e que não é mais a de 2019 e como fazer com que a população passe até essa cultura, pelo menos por um período, já que a gente está aí no momento de transmissão. Olha, a gente teve ontem, inclusive, o boletim da prefeitura de que do dia 20 até ontem, que foi dia 24, que foi o último boletim, nós tivemos 1.006 novos casos da Covid-19 aqui na cidade de Campinas. E, claro, nesses novos casos agora a gente tem também o alto número de crianças que estão com sintomas ou até os assintomáticos. Eu acredito que tudo que possa ser feito já está sendo feito, ou seja, o uso da mídia em massa, a televisão você liga, fala disso o dia todo, a administração municipal está fazendo a parte dela, no que ela consegue fazer. A tecnologia, a gente sabe que a internet é fundamental, e nos grupos, nas redes sociais que a gente frequenta e a gente usa o dia inteiro, esse convívio social entre as tribos, entre os grupos, entre os colegas, tem uma demanda às vezes até maior do que a própria mídia tradicional. Então esses conhecimentos já são, eu acredito,
de propriedade da maioria das pessoas. O que falta é elas acreditarem de verdade e levar isso a sério. Uma boa parte da população, as pessoas mais escolarizadas, mais conscientes e sem esses viés ideológicos, eles seguem à risca isso. Então você normalmente vai ver nas escolas particulares o índice de doença é muito menor, de cuidados, de protocolo, tudo mais, né? Tem um poder aquisitivo maior, essa questão do distanciamento, né? Não pega um ônibus, aquelas coisas todas, então já é um ambiente naturalmente respeitado. O difícil é você levar isso para as periferias, onde existem as aglomerações, onde muitas pessoas vão dentro de uma casa, né, de um ambiente pequeno, sem condições financeiras muitas vezes para adquirir esses insumos e ter todos esses cuidados. E também porque tudo isso que nós falamos aqui é uma coisa nova, apesar de a gente ter 2 anos de pandemia, para o cérebro humano, né, para isso adquirir a nossa cultura, é muito cedo ainda. E até a própria ciência tem feito tudo dentro do possível, mas ela mesma está buscando muitas respostas ainda, né? E aí entra a questão das fake news, dos negacionistas, das notícias falsas, para ajudar a confundir tudo isso. Então, tudo uma grande confusão, né? Tá uma grande confusão. Vou até exemplificar, por exemplo, uma amiga minha, olha, abriu a vacinação para as crianças acima de 5, a filha dela tem 8. Por mais que ela se vacinou, tomou dose adicional, quando chegou na criança, ela, eu estou ouvindo tanta coisa por aí que eu não sei. Aí ela conversou com uma outra pessoa que trabalha num centro de saúde, que destrinchou tudo, aí ela falou, não, então eu me senti mais segura. E aí entra essa coisa de informações desencontradas, como o senhor mencionou, a população da periferia talvez não tenha, por exemplo, como comprar uma boa máscara, não tenha como levar todo dia o álcool gel na bolsa da criança e uma série de outras questões. Como lidar com tudo isso, vereador? É difícil porque, antes de tudo, eu acho que é uma questão social, né? Todos esses cuidados que a gente exige aqui, que o Estado deveria dedicar isso para as pessoas que não podem, né? Como nós que podemos, compramos, temos todos os cuidados, ou andamos de carro, não andando de ônibus, a gente faz a nossa parte. Mas essa grande maioria não tem esses recursos. O Estado deveria permitir tudo isso, mas não tem as ferramentas adequadas, né? Então é um problema social difícil de resolver, é uma questão socioeconômica, é uma questão de cultura e principalmente econômica mesmo, né? Então fica muito difícil a gente resolver isso no curto prazo. A gente já está fazendo tudo possível que está ao nosso alcance, usando a mídia, usando todas as informações dos órgãos competentes, mas a gente sabe que para isso atingir a nível de sociedade, de cultura, demanda tempo e, infelizmente, a gente vai estar trocando o pneu com o carro andando e não existe uma solução fácil no curto prazo. Vereadora, a senhora falou, né, dessa questão de usar ao máximo das informações, e aí entra aquilo também que o vereador disse, das informações desencontradas. Às vezes aquele bate-papo na porta da escola, ou às vezes até o envio de uma fake news pelo WhatsApp da família, dos amigos. E aí também tem... A senhora acha que a população, por exemplo, a gente falou agora há pouco do aplicativo. A maioria não está apta, por exemplo, a utilizar esse aplicativo caso ele seja implantado com responsabilidade? É isso, né? Assim, tem aqueles que não têm acesso até um bom celular para poder garantir ali que possa abrir mais um aplicativo, né? Um celular com capacidade de memória, tem isso também, né? Nós temos aí uma rede de negacionistas, uma rede aí de grupos que disseminam fake news a todo momento. Nós temos autoridades, inclusive do nosso município, que questionam, né, aí a própria vacina, a importância da vacina, né? Então, veja, as pessoas ficam mesmo muito, muito preocupadas, ainda mais quando se trata de vacinar a criança. Hoje, por exemplo, a poliomielite, ela recebe várias doses de reforço, né? As crianças são vacinadas várias vezes com a vacina de poliomielite. E muitas vezes a pessoa fica preocupada, mas vai tomar 3, 2, é porque é experimental? Não, é porque tem que tomar, é assim mesmo, né? Que se organiza todo o sistema vacinal
É dessa forma que se organiza. Mas a gente precisa ter o máximo, o máximo dos nossos órgãos de comunicação, né, dos nossos instrumentos de comunicação, o máximo voltado para isso, para garantir a informação correta, para garantir a segurança. O número de pessoas que faleceram em virtude da vacina é pouquíssimo, né, principalmente no Brasil, é pouquíssimo que tem uma possibilidade de ter conexão com a vacina, ou porque passou mal depois, é pouquíssimo isso. A vacina, ela é viável, a vacina ela é importante, né? Eu tomei 3 doses já, tomei a dose de reforço, a minha família inteira está se vacinando, e isso está garantindo que aí reduziu o número de mortes que aconteceu. A gente está vendo também por todo o noticiário aí, que as pessoas que estão sendo, nesse momento, obrigadas a ter que ir para um leito de UTI, são aquelas que ou não completou, né, o ciclo vacinal, ou não tomaram vacina. As que estão sendo entubadas são aquelas que não tomaram vacina. 80% das Exatamente, assim, os dados, os números não mentem, eles estão aí, né, colocando para a gente ver. Então, é extremamente importante que a gente possa ampliar a mídia fala, mas a gente tem uma batalha hoje, né? Uma batalha, assim, um grupo de negacionistas muito forte, que fazem muito barulho e colocam muita dúvida. Por isso que os nossos governos, os governos aqui municipal e estadual, precisa, sim, voltar à campanha de conscientização, precisa, sim, apostar na testagem. Nós abandonamos a testagem. Se os governos tivessem priorizado a testagem, a turma fala assim, mas não tem mais teste, nem os laboratórios privados não têm. Lógico que não tem, porque nós abandonamos lá atrás. A indústria só faz aquilo que tem demanda, o que não tem demanda, ela abandona. Se nós tivéssemos apostado na continuidade dessas campanhas, né, de testagem, enfim, nós estaríamos aí ainda, né, produzindo esses testes que são muito importantes para aí o rastreamento, o combate da pandemia. Então, eu reforço muito para todo mundo, vacinem-se, a vacina é importante, ela foi o que deu aí uma sobrevida para o povo. São mais de 600 mil mortes que nós tivemos, né, no país. Teve famílias que tiveram mais de uma morte por conta né, da pandemia do Covid. Então, assim, é extremamente importante. E a escola, ela, querendo ou não tem como a gente manter distanciamento dentro da escola, ainda mais quem é da educação infantil. Eu venho da educação infantil. Não tem como você estar numa sala de berçário, você não carregar um bebê, você não beijar um bebê, você não dar comida na boca. Não tem como! Né? E uma criança de berçário não tem como ela usar máscara. Então, assim, a gente precisa garantir a imunização de todos o máximo para que as nossas crianças de 0 a 5 estejam protegidas, inclusive elas estejam protegidas. Então, eu acho que é extremamente importante a gente apostar nessas campanhas para além da vacina também. E pelo 19978293776, que é o WhatsApp da TV Câmara Campinas, a gente tem a participação da Priscila. E eu creio que pela pergunta deve ser para o professor Luiz Marighetti. Professor, é o seguinte, olha, gostaria de saber se não existe a preocupação com relação ao risco de aumento da evasão escolar, que já foi acentuado durante a pandemia e nossos alunos já sofreram atraso de aprendizagem caso as aulas sejam suspensas. Professor. Existe essa preocupação. Assim, que existe, e a gente está, inclusive, quando eu falo a gente, não estou nem falando na Secretaria de Educação de Campinas, mas a educação de maneira geral, os pesquisadores, os profissionais ainda estão discutindo o impacto que a pandemia teve na educação e continuará tendo. Eu acho que foi uma das áreas mais afetadas, né? A gente ainda está discutindo. Então, na Secretaria de Educação, nós iniciamos um processo bastante amplo de avaliação diagnóstica dos alunos no final de 2021. Estamos fazendo a finalização da tabulação dos dados. Esse processo de avaliação diagnóstica deve se aprofundar agora no primeiro semestre de 2022, porque nós temos uma preocupação muito grande de como intervir para tentar mitigar esse prejuízo. E a questão da evasão é uma questão bastante séria, que a gente percebeu durante a pandemia. A principal luta foi para tentar garantir a manutenção do vínculo. Como a vereadora Ida disse, ela vem da educação infantil, então ela sabe bem
E para muitas famílias, sobretudo aquelas famílias em condições econômicas mais difíceis e que tiveram que se reorganizar em função dos, né, das perdas, das mortes que essas famílias sofreram, muitas famílias tiveram que reorganizar, mudar o local de residência, muitas crianças perderam pai e mãe, perderam tios. Esse processo todo, ele fragilizou em muito essa conexão que essas famílias tinham com a escola. É importante dizer que na educação infantil a conexão não é da criança só, é da família, né? Então, é uma questão bastante preocupante para nós, a gente está bastante preocupado com isso, sim. Por isso, inclusive, é que a gente tem feito um esforço, claro que tentando garantir, e a gente só pensa na retomada em ambiente seguro, mas feito um esforço o maior possível para garantir a retomada dessas atividades. Porque, inclusive, com a retomada das atividades o mais plena possível, é que a gente consegue alcançar e começar a reconstruir essas relações de vínculo dessas famílias com a escola. Dois segmentos foram bastante afetados. A educação infantil, as crianças menores, né, crianças abaixo de 3 anos, e a educação de jovens e adultos. Então, eu imagino que o Brasil, de maneira geral, a gente está falando de Campinas, mas o Brasil, de maneira geral, vai precisar pensar em medidas para os próximos anos, não estou nem falando para 2022, para restabelecer esse vínculo com esse segmento, porque eles foram bastante afetados. Agora, o que a gente fala da paralisação das aulas, não está colocado no nosso cenário presente, né, essa paralisação. Claro, a gente sabe, a gente tendo vivido 2021 e 2020, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, né? Mas a gente está apostando no cenário de condições seguras para retorno. É bom dizer isso, e aí eu queria inclusive aproveitar que foi nos blocos anteriores para dizer que as nossas escolas, com todas as dificuldades que o poder público ele tem, claro, mas as nossas escolas, pelo próprio trabalho dos profissionais que estão lá, dos professores, a gente está sendo infantil, das equipes gestoras, e também no envolvimento das famílias, ele é um ambiente seguro. Nós não tivemos casos reportados de contaminação em massa nas escolas, né? Então, as escolas elas continuam um ambiente seguro. Também concordo que essas atividades de conscientização elas vão ser permanentes. No ano passado, por exemplo, a gente realizou vários encontros com os profissionais, diretamente com os profissionais que atendem as crianças, para discutir os protocolos sanitários. E isso vai ser mantido em 2022, né? Porque a gente entende que é um processo de aprendizagem também. É bom dizer que a gente está vivendo uma pandemia e, à medida que a gente está vivendo, a gente está aprendendo a viver dessa maneira. Não é um processo simples. Então, precisa ter um processo permanente. Mas, retomando e aí finalizando o não mais tempo, é uma preocupação grande, sim. Eu acho que isso é, de maneira geral, para começar a discutir essa questão da evasão. Professor Luiz, a direção pedagógica da Secretaria, ela tem pensado em alguma estratégia no que diz respeito à capacitação dos profissionais, professores e educadores para esse novo momento, até porque a gente tem essa questão de muitos alunos que voltaram no final do ano, praticamente. Eles acabaram, claro, mudando de ciclo, alguns na rede estadual muda de série uma série. Só que a gente sabe que houve uma defasagem de forma geral, né, no ensino. E não dá para simplesmente esse ano a gente pensar que o aluno vai começar como se estivesse feito normalmente o ciclo anterior ou o ano anterior. Que tipo de estratégia a Secretaria Municipal de Educação tem para também dar suporte a esse profissional que vai lidar com essa criança, por exemplo, que passou para um segundo ano, mas mal sabe o alfabeto, mal sabe coisas que ela deveria ter aprendido no ano anterior, por exemplo? É bastante importante essa pergunta e bastante importante dizer para todos os ouvintes que a gente finalizou, inclusive, no ano passado, né, 2021,
uma temática que era uma temática que era muito presente na educação infantil, mas um pouco discutida no ensino fundamental. E nós terminamos ano passado discutindo na rede toda a questão do acolhimento. E ele tem sido um mote. O que a gente tem tratado? A avaliação, e mesmo a avaliação diagnóstica, de aprendizagem, para a gente chegar nisso que você está falando, quer dizer, o que essas crianças, esses alunos, os adolescentes ou jovens e adultos deveriam ter aprendido nesse período e não aprenderam, no momento de fazer essa avaliação, é importante entender que essa avaliação precisa ser uma avaliação que acolhe. Nós não estamos discutindo aqui que eles, responsabilizando os alunos por esse processo, né? Então, não se trata aqui de discutir rendimento isolado, ou seja, ele sabe isso, ele não sabe aquilo. Mas quais processos ele não pôde vivenciar e de que forma a gente constrói agora caminhos para que ele vivencie agora. Então, o mote tem sido acolhimento. A gente terminou o ano discutindo isso. Foi muito bacana, porque a gente conseguiu trazer da educação infantil para o ensino fundamental essa questão do acolhimento. Fizemos profissionais juntos. Foi inédito, foi a primeira vez que a rede juntou profissionais do ensino fundamental e da educação infantil para discutir essa temática. A gente tem aprendido muito com a educação infantil nesse sentido, e a questão do acolhimento, ele tem sido um mote que tem dirigido tanto a questão da educação mediada por tecnologia, que hoje é uma questão fundamental, né? A gente teve que utilizar de recursos tecnológicos para garantir qualquer coisa que se realizou nesse período, como também para fazer processos avaliativos. A avaliação ela precisa ser uma avaliação que acolhe, e a educação precisa ser uma educação que acolhe. A discussão que a gente vai começar a fazer agora na abertura do ano letivo de novo, essas famílias, esses alunos, essa comunidade escolar, né, não é nem só alunos e família, mas tem também um entorno que teve parado, né, porque o fechamento das escolas tem uma reorganização de todo esse entorno, né, a rede de transporte escolar, os fornecedores que estão ali no entorno da escola, as comunidades que formam em torno da escola, tudo isso de alguma maneira desagregou, e a grande questão agora é de uma retomada de um movimento de acolhimento de todas as pessoas. Agora, a base desse processo de acolhimento vai se dar nessas duas temáticas, a avaliação, como é que a gente avaliar isso que foi, que a gente deixou de discutir, esse processo que a gente deixou de construir. Mas também é importante dizer que, e é importante dizer isso para não passar a imagem de que então ninguém aprendeu nada durante esse período, que nada foi feito, que a gente trabalhou muito, os profissionais de educação trabalharam muito, os professores trabalharam muito, realizaram trabalhos fantásticos, né? E as crianças, inclusive, atuaram de forma bastante presente, inclusive com esse recurso tecnológico. Agora, claramente, a gente teve um processo de perda, assim, que a gente precisa alcançar agora com esse movimento de avaliação. Está capacitado para esse novo momento, né? Que, na verdade, todo mundo teve que se reinventar, aprender a usar salas para passar tarefa, usaram plataformas. Eu lembro que a prefeitura distribuiu o Chromebook e uma série de coisas, e a gente tem que repensar nesse contexto agora para 2022. Mas aí eu vou pedir para a produção colocar o Dr. Ricardo Marretti de novo conosco, porque a gente quer um posicionamento, então, do sindicato em relação aos próximos passos para garantir que o funcionário da educação municipal tenha, então, acesso a todas essas ferramentas e que tenha uma condição tranquila dentro daquilo que a pandemia permite para continuar atuando na área de educação. Quais os próximos passos do sindicato, Dr. Marretti? Olha, Miriam, nós temos, inclusive, duas ações civis públicas que foram distribuídas no ano passado. Uma distribuída pelo próprio Ministério Público do Trabalho, com relação ao retorno às aulas aí das pessoas, dos profissionais não imunizados,
Nós temos uma mais ampla que o próprio sindicato distribuiu, eu que fiz a ação. Inclusive, eu estava recuperando aqui alguns dados, né? Eu, desde o ano passado, eu tenho pego os boletins epidemiológicos diários e eu lanço numa planilha do Excel, né, e vou acompanhando, né? Então, nessa nossa ação só do sindicato, nós não conseguimos eliminar. Tem vários pedidos lá em relação à proteção dos trabalhadores e tudo mais, né? Mas, de fato, ela é uma ação que está em trâmite ainda, né? E eu recuperei a planilha aqui que eu venho alimentando, e esses dados aí que você divulgou no dia 24 são dados entre o dia 20, das 14 horas do dia 20 até as 14 horas do dia 24, né? 1.006 casos novos. Se eu abrir a planilha aqui do ano passado, dos boletins diários, nosso pior dia foi no dia 24 de abril, com 1.359 casos novos. Tá? E esse 1.300 e pouco, ele tem uma janela aqui, que é a mesma janela de quantidade de dias, aí 3, 4 dias. Né? Então, você vê, já no início do ano, sem considerar a questão de gravidade ou não da doença, nós não vamos relativizar esse tipo de questão. Né? De fato, nós vamos ter que cobrar mais da justiça, né, e do próprio Ministério Público aqui, para que a gente possa garantir. Tanto é que a gente, insistentemente, nós pedimos audiências, porque troca de ofício pode ser produtivo, pode não ser, mas o Luiz acompanhou bastante. Nas audiências, embora às vezes cansativas, que demoram 3, 4, 5 horas, elas são mais produtivas do ponto de vista de resolução do problema. Né? Já sai da audiência com tudo acordado, já sai tudo no papel, tudo direitinho. Né? Então, e os dois promotores também do Ministério do Trabalho e o Dr. Rodrigo do Ministério Público Estadual, eles tinham um posicionamento em relação a esse déficit escolar. Né? Então, na época, ao menos, eles eram um pouco mais, estavam mais reticentes à volta às aulas, né? Obviamente, ninguém esperava esse cenário agora e incerto, né? Mas o que nós tínhamos que fazer em relação à educação, que o nosso carro-chefe o procedimento do Ministério Público do Trabalho foi feito. Eu vou realimentar aqui as planilhas e direcionar também para essa outra ação civil pública que corre na vara da Fazenda Pública de Campinas. Nós teremos que cobrar, inevitavelmente, as melhores condições de trabalho possíveis aos profissionais da educação no geral e entendendo toda a complexidade que se envolve para cada tipo de aluno, de trabalho, né, de público em geral, e segmentar. Nossos diretores estão aí diariamente nas bases, escolhendo relatórios. Agora mesmo estou aguardando o nosso engenheiro de segurança do trabalho me enviar 3 relatórios de vistorias que a gente precisa juntar no Ministério Público, porque é com base nesses estudos, né, que a gente desenvolve o que nós precisamos fazer. E também em relação a isso, só fazer talvez uma crítica, né? O último boletim epidemiológico semanal que a prefeitura disponibilizou foi, olha, em 5 de novembro de 2021. Esses boletins, os semanais, eles são mais didáticos da gente fazer a leitura, né, e a interpretação do quadro como geral, né? Se você só pega o diário, aí você tem que fazer igual eu fico lançando na planilha do Excel, né? Para você ter uma consolidação aí mais razoável, né?
Mas o que nós estamos fazendo é isso, historiando, fazendo relatórios por meio do engenheiro do trabalho. Esses relatórios precisam chegar até mim e a gente fazer um estudo para poder ver quais são as demandas, o que precisa, porque a rede de educação é muito grande, né? Se você pegar além da quantidade de escolas, né, você por entender que uma escola você pode ter 2, 3 segmentos da educação lá dentro, isso também muda. É bem complexo essa questão da educação, mas é mais ou menos isso que é o nosso plano de ação. O governador assinou um decreto agora no início de janeiro. No caso dos servidores estaduais, eles vão ser obrigados a apresentar o comprovante de vacinação. Já existe essa obrigatoriedade por parte do funcionalismo municipal aqui em Campinas ou não? Não. Ok, não só para a gente entender o contexto, até porque isso também afeta os profissionais que trabalham na educação e que, porventura, não queiram ou decidiram por não ser imunizados. Tá ok, a gente volta então aqui no estúdio. Eu agradeço desde já a participação do Dr. Ricardo Marretti, deixando a TV Câmara Campinas à disposição para qualquer atualização de informação que seja necessária para que a população fique ciente do que está acontecendo aí em todo o funcionalismo municipal, em especial, claro, na educação. Muito obrigada pela participação, doutor. No sindicato dos servidores, eu agradeço também aos vereadores, à TV Câmara, ao Luiz, e sempre que precisarem, estamos à disposição. Então, aí a gente volta ao estúdio, a gente está no finalzinho do terceiro bloco aqui do Questão de Ordem, hoje ao vivo, e a gente viu aí o posicionamento do sindicato, viu aí o posicionamento da secretaria, e semana que vem a Câmara retorna aos trabalhos legislativos. No que diz respeito à educação, qual vai ser, na opinião de cada um de vocês, a missão da Câmara Municipal para monitorar, ajudar, discutir e trazer a contribuição do Legislativo neste tema? Vereador Paulo Gaspar. Bom, eu já tenho 5 projetos aqui em relação à educação, mas nesse momento de pandemia e de retorno imediato, eu entendo que a Câmara tem que apoiar em todos os sentidos a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde. Eu tenho visto com bons olhos as tomadas de decisões do prefeito. Acho que ele tem uma linha de moderação muito interessante no meu ponto de vista, porque ele consegue conciliar diversos interesses aí, contrários muitas vezes, e é sempre um desafio, e eu acho que a prerrogativa maior é do Poder Executivo, realmente. Nos legislativos aí cabe a nós aí a fiscalização, os questionamentos, mas da minha parte aqui, eu tenho certeza que dos colegas, a gente está aqui para cooperar, visando aí que as crianças não possam ficar mais longe das escolas, e a gente vai lutar por isso, se for possível. Antes, então, de falar com a vereadora Guida Calisto, eu vou falar com o professor Luiz Marighetti, primeiro agradecendo a sua participação, a sua colaboração aqui, deixando bem claro. Eu queria que o senhor enfatizasse nesse último bloco, até porque é uma questão que a gente falou lá no primeiro, que começa todo mundo, olha, se não tiver comprovante de vacina, não vai poder estudar na rede municipal. Não é isso, né, professor? Não é isso. O comprovante de vacina é solicitado somente com a atualização da documentação vaccinal. Crianças têm direito à matrícula e à frequência da escola, né? A LDB garante. Então, diferente do que as universidades fazem, por exemplo, na LDB, o artigo 5º, ele garante que o acesso à educação básica é subjetivo. Portanto, elas têm direito. Portanto, podem ir para a escola no dia 7, que as atividades, salvo melhor juízo, estarão começando para todos os segmentos da rede municipal e levem comprovante de vacina. É importante atualizar essa documentação, deixar tudo direitinho no protocolo desse aluno, dessa aluna, dessa criança, desse jovem e adulto. Aproveito mesmo para agradecer, eu não sei se vai me dar mais fala, então se você não for dar,
Já agradeço a oportunidade de poder estar aqui, parabenizo a TV Câmara, pela iniciativa, saúdo a vereadora Guida, né, também pela oportunidade do debate, que a gente tem um bom ano e estamos à disposição para continuar debatendo sempre. A última coisa só, se a criança ou alguém da família tiver sintoma de gripe, vai no dia 7 ou espera um pouco? O que tem que fazer? Não. Se tiver sintoma, não vá para a escola. Se ela não tiver nada, Não mas vá a pra mãe ou o escola. pai está gripado, vai ou não? Não. Se tiver suspeita de Covid, tem que notificar. O protocolo está organizadinho em relação Tem que ir no a isso. centro de saúde mais Se perto tiver- de casa. Isso. Se tiver, mesmo que a criança não tenha sintoma, mas um membro da casa está com algum sintoma, portanto, a suspeita de Covid, ela tem que fazer isolamento por um determinado tempo para voltar para as atividades escolares. Isso não mudou em relação ao ano passado e nós vamos retomar esse debate esse ano de novo para reafirmar esses protocolos. Tá certo? Então, obrigada e até uma próxima oportunidade, professor. E vereadora Guida, então, finalizo com a senhora, para a senhora falar essa missão, o vereador Paulo Gaspar já colocou a perspectiva dele, a da senhora em relação ao trabalho do Legislativo nesse ano de 2022, atento a temas como este. Bom, eu espero que o Legislativo cumpra o seu papel, né? Um Legislativo forte é um Legislativo independente, é um Legislativo autônomo e que fiscalize o poder público e, principalmente, fiscalize que o serviço público esteja sendo aí implementado de forma adequada, que seja um serviço público de qualidade para toda a população, principalmente para a população trabalhadora, para aqueles que mais precisam. Então, nós vamos estar remoto, né? Sim, nós vamos estar remoto, importante mas as aulas vão salientar. estar presenciais. É importante a gente salientar que, em decorrência do aumento dos casos da Covid-19, para evitar a transmissão da Omicron, que a gente sabe que ela tem aí uma transmissão muito mais célere do que a Delta, por exemplo, tem o ato da mesa, que as atividades que retornam na próxima quarta-feira, a partir do dia 2, elas vão ser remotas. Reuniões extraordinárias, teremos também a questão de atividades de comissões. Então, como era no modelo, você que acompanha a TV Câmara de Campinas, em 2020 esse modelo foi implantado e para que os trabalhos continuem em segurança, inclusive, a Câmara não está recebendo presencialmente, por exemplo, pessoas no plenário, no plenarinho, ou até mesmo nos gabinetes, neste momento em que a gente precisa também ter algumas ações em relação para evitar a transmissão da Covid-19. Por isso que a vereadora falou dessa perspectiva do trabalho remoto. Isso. Deu para aprender bastante daquela vez, né, vereadora? Sim, deu para aprender, mas a gente sabe que a dificuldade é grande, né? Principalmente para nós que somos de oposição, que a gente quer fazer o debate, quer dialogar mais, é bem difícil, né, as audiências remotas. Mas, enfim, nós vamos estar remoto, garantindo aqui a nossa segurança, né, por exemplo, mas as aulas vão estar presenciais. Veja, mais do que garantir uma boa aula, né, que seja um espaço, um ambiente com um aprendizado de qualidade, a gente precisa garantir a segurança da vida daquelas pessoas que estão ali naquele local. Então, eu espero que nós, vereadoras, possamos fiscalizar, possamos cobrar do poder público, né, a garantia que os protocolos estejam sendo cumpridos. Para quem não viu, os protocolos, ele vem numa, é uma normativa, né? É tipo uma resolução, assim, com vários artigos, e aquilo ali é muito cansativo de se ler, é muito complicado, principalmente para quem já trabalhou o dia todo, tem que parar, ler aquilo, muitas vezes com uma linguagem que a população não entende, porque tem muito, né, aquele parecer mais técnico, jurídico, né, vereador? Então, assim, as famílias têm muitas vezes dificuldade. Então, não custa nada ao poder público, né? Fazer uma peça publicitária, uma campanha, vá aos órgãos de imprensa. Gente, se teu filho tiver com sintoma,
não envie, veja, não é a escola que está impedindo dele frequentar a aula, não é isso, mas é uma garantia de segurança para todas e todos da comunidade escolar. Então a gente gostaria muito que a secretaria, né, fizesse esse papel de fazer essa campanha, ampliar o diálogo. Uma comunicação boa é quando o outro consegue te ouvir, consegue te entender. E isso ainda está faltando aqui, junto à secretaria e a população. As escolas fazem isso, e fazem isso com excelência, mas está todo mundo muito preocupado, está todo mundo muito cansado, as pessoas estão passando muita dificuldade, é desemprego, é fome, é condições, inclusive de violência dentro das famílias. Quando você vem pedido do seu filho de frequentar... Aquilo que o vereador falou, a questão social. Isso, então está todo mundo muito, sabe? E aí as pessoas muitas vezes não têm nem as informações para onde elas podem se recorrer. Uma coisa que é muito importante é a educação, por exemplo, é ampliar mais, né, essa interação com as outras secretarias. Muitos fizeram isso, né? As escolas, quando vão, enviam requerimento para as famílias levar os filhos até o centro de saúde. Mas tem outros espaços de educação, do próprio serviço público, né? Serviço de assistência, que pode amparar essas famílias diante dessas dificuldades. Então, a gente precisa melhorar o nosso diálogo. E os profissionais estão pedindo isso. Os profissionais da educação estão pedindo que a secretaria intermedie isso, cumpra também o seu papel. Muitos profissionais tiveram que responder ouvidorias, né, por ter cumprido as normativas que é obrigação do gestor cumprir. Aí a gente até brincava, mas por que o secretário não responde ouvidoria? Quem responde... Porque as famílias não sabem que aquilo ali é uma normativa, que está lá dentro das normas da vigilância, do Devisa, que tem que ser cumprido, então a gente precisa melhorar. As famílias também não têm culpa da situação que está colocada, né? Muitos, como o vereador aqui, Paulo, citou muito bem, estão numa questão social e econômica muito preocupante. Então a gente precisa garantir que esse retorno... até para comer, né? Exatamente, seja um retorno tranquilo. No ano de 2020 e 2021, escancarou tudo o que a gente falava, que tinha muita fome, que o desemprego ia impactar, né, que tinha muita miséria, muita violência, e realmente, e isso explodiu para as escolas. As escolas perceberam o quanto, né, os seus alunos estavam necessitando, as famílias. O aluno, quando ia para a escola, ele não é um único indivíduo, ele traz, né, toda uma carga ali da sua família, tudo que ele traz, que ele vivencia no ambiente familiar, ele traz para a escola. E o serviço público tem que estar em condição de atender essa criança, porque a mesma criança que eu atendo na escola é a mesma criança que vai ter que passar pelo centro de saúde, pelo serviço de assistência, enfim. Então a gente precisa garantir que essas famílias possam ser recebidas e acolhidas com segurança, né? Não, eu vou querer só que retorna às aulas. Não é isso. A gente precisa garantir, porque senão, com essa Ômicron, e principalmente porque as crianças de 0 a 5 anos, elas não têm imunização ainda, isso pode colocar os nossos alunos e as nossas famílias em risco. Então, eu acho que nós aqui nessa casa, eu espero que a gente cumpra o nosso papel de fiscalizar, de ajudar, de apoiar, né, de ampliar aí todo esse debate nessa cidade, nessa sociedade que tanto precisa de um serviço público de qualidade e fortalecido. Obrigada, vereadora Guida Calisto, obrigada, vereador Paulo Gaspar. E a gente também agradece a você que ficou aqui assistindo Questão de Ordem, acompanhando todo esse debate em relação à volta às aulas no ano de 2022 aqui em Campinas. A gente hoje fez esse recorte na educação infantil, na educação básica, principalmente focada na educação municipal, que tem aí 54.700 alunos, incluindo a educação de jovens e adultos, que é um tema que a gente pode trazer num próximo programa, mas obrigada pela companhia e até um próximo Questão de Ordem.